Boa noite, graça e paz, igreja. Feliz Dia das Mães para minhas mamães do Clube da Luluzinha aí. Amém. Igreja, Salmos 8, se alguém quiser acompanhar. Se algum convido aos irmãos que queiram me acompanhar, abrindo Salmos 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, de honra, o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelha e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Pai querido, Deus de amor, de graça, de bondade, oramos nesse momento, Senhor, te agradecendo, Pai, por mais uma vez estar em tua casa, Senhor. Te agradecendo, Pai, por mais uma semana que se inicia, por estarmos juntos, Pai, porque muito bom é estar junto aos teus, Pai, aos meus irmãos na tua casa, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Glórias a Deus. Boa noite, igreja linda de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos louvar a nosso Deus com canções de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Quando você começar a louvar a nosso Deus, esse lugar será aquecido pela presença do céu. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom que você veio. Vamos louvar com todo o nosso canto. Depois vamos ter um momento do ofertório, consagrar a Deus depois os dias, as ofertas. Nós queremos compartilhar com vocês então um pouco daquilo que está acontecendo aqui na nossa comunidade. Terça-feira nós temos aqui encontros para aquelas pessoas que têm interesse em ser batizado, em conhecer sobre o batismo, em conhecer, sobre a base da fé. Nas terças-feiras, 19 horas, a gente tem esse encontro. Você, que tem interesse em conhecer um pouco mais, antes de se batizar, eu gostaria de conhecê-lo. Esse é o momento, então, que a gente ajuda a esclarecer suas dúvidas, te dá fundamentos na palavra de Deus. O outro aviso é nas quintas-feiras que nós temos a nossa célula, tanto na nossa casa quanto na casa da irmã Sandra, quinta-feira, 19h30. E o outro aviso é da nossa agenda da semana. Aqui nós temos a agenda da semana, tudo que acontece, ou quase tudo que acontece na igreja, no domingo hoje, esse aí de maio. Nós temos a agenda da semana, que são encontro de oração. Terça-feira, para quem costuma levantar cedo, 5 horas da manhã, a gente tem o primeiro encontro de oração. Depois, às 15 horas, tem o encontro de oração das mulheres. Às 19 horas, nós temos aqui o curso de batismo. Às 22 horas, nós temos o terceiro encontro de oração. E na quarta-feira, às 20 horas, nós temos o quarto encontro de oração. Na quinta-feira, nós temos, então, os grupos que se reúnem nas casas, as células. Amém? Glórias a Deus.
E agora sim, voltando à agenda da semana, do mês, hoje é a celebração do Dia das Mães, lembrando que na próxima sexta-feira, às 22 horas, dia 15, nós teremos aqui a celebração, nós teremos aqui a vigília de oração. Próxima sexta-feira, às 22 horas, até a meia-noite, nós teremos aqui a vigília de oração. Esse encontro de sábado que vem, nós vamos deixar para o dia 19, na outra terça-feira. Esse encontro aqui de boas-vindas aos novos membros, aqueles que vão ser batizados, aqueles que estão chegando aqui na igreja, aqueles que não são membros ainda da igreja, aqueles que ainda não formalizaram, aqueles que não tiveram naquele outro encontro do ano passado. Então vem nesse encontro terça-feira, dia 19, e no dia 23 então de maio, o nosso Chá das Mulheres, e no dia 24, celebração de um ano de inauguração aqui, e batismo. No dia 30, encontro dos homens, café dos homens, o encontro do curso Lidere, e aniversário da Igreja Mãe em Taquara. Lembrando então, na outra imagem, dia 23, o Chá das Mulheres. Não, é o Chá dos Homens, né? É o Chá das Mulheres. É o Chá das Mulheres. Então, quem não adquiriu o seu bilhete, tem essa semana para adquirir. Quem não pagou ainda também, pague essa semana. Senão, vai tomar um chá sem açúcar. Então, glórias a Deus por tudo que o Senhor tem preparado e a gente tem vivido juntos. São esses os avisos. Eu convido o irmão Val, então, para esse momento aqui com os irmãos, com a igreja. Enquanto ele vem, dê uma olhadinha nesse quadro aqui, como que anda o seu devocional com Deus, seu tempo a sós com o Senhor. Quem não está envolvido ainda no discipulado 1 a 1, procure alguém da igreja, comece o seu discipulado. Comece também a desenvolver relacionamento com pessoas da comunidade, trazer para as células. Amém? Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Alegria, né? Hoje é a igreja repleta de mães. Glória a Deus por isso. Irmãos, não há maior felicidade em dar do que receber. Pode projetar, Mike. Em Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vivemos, irmãos, em uma sociedade que ensina pessoas a buscar sempre receber mais. Mais bens, mais reconhecimento, mais vantagens. Porém, Jesus nos ensina um princípio diferente, que existe mais felicidade em dar do que receber. Essa declaração, irmãos, ela foi citada por Paulo na sua despedida aos presbíteros da igreja lá em Éfeso. É uma verdade que revela o coração de Deus e o estilo de vida que nós cristãos devemos ter. Dar não é perder. Muitas vezes a gente tem essa sensação de que a gente está dando alguma coisa, a gente está perdendo. Na verdade, não. Dar é participar do caráter de Deus. E como é isso, irmãos? Nós temos um exemplo lá em João 3,16, que é um versículo muito conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi demonstrado através da entrega. Deus não apenas falou sobre o amor, Ele entregou o seu Filho. Lá em Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Quando aprendemos a dar, irmãos, refletimos o caráter de Cristo.
Dar revela confiança em Deus. A generosidade é uma demonstração de fé. Quem dá entende que Deus é a fonte da provisão. Muitas pessoas seguram tudo por medo de faltar, mas a palavra nos ensina que Deus cuida daqueles que confiam nele. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, vai dizer que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Dar é dizer, quando nós depositamos o dízimo, quando nós entregamos ao Senhor, nós dizemos: Senhor, confio em Ti, mais do que nas minhas posses. A palavra também nos ensina, irmãos, que lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa necessidade, irmãos, que fala aqui nesse texto é aquela espécie assim, parece que eu vou dar para receber. E não é isso que Deus quer. Deus quer um coração alegre fazendo isso. E a generosidade produz alegria verdadeira. Jesus afirmou que existe mais felicidade em dar do que receber, como vimos no texto, né, de Atos. A alma, lá em Provérbios 11, 25, diz que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem vive apenas para si nunca se sente completo. Irmãos, quando a gente vive uma vida sozinho, pensando só em nós mesmos, a gente nunca se sente completo. Mas quem aprende a repartir experimenta uma alegria diferente, uma alegria que vem do Senhor. Nós podemos, irmãos, ofertar recursos, podemos ofertar tempo, atenção, cuidado, amor e palavras de encorajamento para o nosso irmão. Às vezes, uma atitude simples pode transformar o dia de alguém, ou até a vida de alguém. Quantas vezes, né, nós não nos deparamos com isso todos os dias? Deus honra o coração generoso, irmãos. A Bíblia, ela mostra que Deus se alegra com a generosidade do nosso coração de forma sincera. Lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 38, vai dizer que dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quando eu leio esse texto, me lembro do pastor Christian, ele gosta muito desse texto aqui. Isso não significa barganha, mas um princípio espiritual. Deus honra aqueles que vivem para abençoar. Irmãos, eu vou repetir. Deus honra aqueles que vivem para abençoar. A viúva pobre deu apenas 2 moedas, mas Jesus disse que ela ofertou mais do que todos que estavam naquele ambiente ali, porque ela entregou tudo que tinha e com sinceridade e fé. Em Marcos 12, dos versículos 41 a 44, vai dizer isso, a oferta da viúva pobre, que é esse exemplo de confiança. Então, irmãos, concluindo, hoje Deus nos chama para dar uma vida de generosidade, não apenas financeira, como eu falei antes aqui, é tempo, recursos, atenção, cuidado, amor, palavras de encorajamento. Veja que não é finanças, né? Mas uma vida marcada pelo amor, pela disposição em servir e pelo desejo de abençoar pessoas. Que possamos compreender, irmãos, que fomos chamados não apenas para receber bênçãos, mas para sermos instrumentos de bênção. E aquela palavra que Jesus nos trouxe, né, como foi falado ali em Atos, que vive em nosso coração, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, irmãos? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim.
agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vamos orar. Pai, gratidão ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, por cada vida, Deus, que está aqui essa noite, por aqueles que vão nos acompanhar na transmissão. Obrigado, Pai, por tua bondade, misericórdia, fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor, por tuas chuvas de bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom que você veio. Hoje celebramos o Dia das Mães, e eu quero perguntar: quem hoje aqui lavou a louça para a mamãe? Quem hoje aqui lavou a louça para a mamãe? Que disse assim: mamãe, hoje você não precisa lavar a louça. Eu disse para minha esposa: hoje, amor, você não vai lavar a louça, pode deixar para amanhã. Então, queridos, vamos liberar as crianças para o culto infantil? Glórias a Deus. A nossa filha está nos visitando. Que bom que ela veio a Capão da Canoa passar o Dia das Mães com a nossa família. As crianças podem ir para o culto infantil. E eu quero te convidar, queridos, apaga a luz aqui na frente. Eu quero te convidar ao primeiro versículo dessa noite, que é Lucas capítulo 24, versículo 27. Nós vamos ver vários textos. Nós vamos falar hoje de Gênesis capítulo 3, mas o primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Lucas 24, 27. Neste texto, vai estar aqui na tela,
você vai compreender a essência desta série de mensagens. Jesus no Antigo Testamento, apresentando Jesus no Antigo Testamento e reafirmando aquilo que nós temos dito. Esse versículo diz assim, está aí no canto: começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhe que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, depois que ressuscitou, indo ao encontro dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Não, senta lá com a avó. Ele visita esses 2 discípulos, e os 2 discípulos estavam confusos, saber, e agora? Jesus morreu, enfim, o próprio Jesus então agora ressuscitado, ele visita esses 2 discípulos, vai ao encontro deles, e ele declara que ele, Jesus, já tinha sido mencionado em todo o Antigo Testamento, como ele diz ali, em toda a Escritura. Amém? Então guarde essa frase: Jesus, ele é o assunto principal de toda a palavra de Deus. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Nós conseguimos identificar Jesus, inclusive no Antigo Testamento, passagens, textos, momentos que apontam para Jesus no Antigo Testamento. E o próprio Jesus afirma então que a respeito dele foi dito pelos profetas. A respeito dele está escrito em toda a Escritura, não apenas no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também aponta para Jesus. Amém? Jesus é o assunto principal de toda a Escritura. Aliás, Jesus, ele precisa ser o nosso assunto principal todos os dias. Amém? Eu tenho dito, para os irmãos, nas nossas conversas informais, ou nos nossos encontros nas células, que Jesus, ele é o nosso assunto nas nossas reuniões. Quando nós nos reunimos nas células, nosso assunto é Jesus. Quando nós estamos no domingo à noite aqui na celebração, o nosso assunto é Jesus. Se não for Jesus, não faz nenhum sentido os nossos encontros. Jesus é o nosso assunto principal. Amém, queridos? Jesus é o nosso assunto principal de todos os nossos encontros e reuniões. Agora sim, vamos voltar ao texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode ler aqui também no telão, na versão que você entender melhor. Então eu quero te convidar ao texto, agora pode ligar esse retorno aqui, ao texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14 até o 21. E esse texto, queridos, nos mostra aquele momento emblemático em que Eva e Adão, eles pecaram contra Deus, se esconderam, e nesse momento então, vem um momento em que Deus está aqui trazendo para cada um deles, para cada um dos envolvidos, uma consequência. E nesse texto de Gênesis capítulo 13, de 14 a 20, nós vamos observar em 2 momentos esse texto apontando para Jesus. Então lembre-se que nós estamos hoje na 4ª mensagem, e cada uma das mensagens apontando para Jesus. E o texto de hoje então, Gênesis 3, do versículo 14 a 21, diz assim: Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre
e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão lhe disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você vai obter dela o sustento durante todos os dias da sua vida. A terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, e no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, e porque você é pó, ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Amém? Quero abrir um parênteses aqui, como o pecado interferiu no relacionamento do homem na criação de Adão com a esposa. Quando nesse texto, antes, Deus deu a Adão o direito de nomear toda a criação, nome das plantas, dos animais e enfim, mas Deus não deu a ele o direito de dar o nome para a esposa de Eva, porque dar o nome significa patentear, significa tornar-se o proprietário por direito, aquele que tem direito, na verdade, né? Que tem autoridade. Então, quando você cria algo hoje, ou enfim, contém uma invenção, você dá o nome, né? E você faz ali o registro, e aquilo se torna propriedade. E então, Deus deu a Adão a autoridade para que ele nomeasse toda a criação, porque Deus entregou a autoridade deste mundo para Adão e Eva, sobre toda a criação. Por isso que Deus, ele deu a Adão o direito, a liberdade de nomear toda a criação. E aquele que nomeava é aquele que se tornava dono, é aquele que se tornava autoridade. E é interessante que até o momento de pecar, Eva não tinha nome. E o texto que nós lemos, após o pecado, nesse momento que Deus está trazendo aqui uma sentença, uma consequência para cada um dos envolvidos, diz então que Adão, ele dá o nome para sua esposa de Eva, e muda completamente a configuração do propósito, da essência do que é ser um casal à semelhança, uma família à semelhança do que Deus criou. Então, porque dar o nome significa domínio. E agora então, Adão, ele dá o nome da sua esposa de Eva. E diz que ela então dá esse nome que significa mãe de todos os seres humanos. Só uma observação, que até o momento então. E é interessante que o texto que nós lemos, o versículo 21, ele diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles com os quais vestiu Adão e a sua mulher. Ele não chama de Eva. Adão passa a chamar ela de Eva, nomeou um nome para ela. Mas Deus deu a liberdade. Mas, queridos, nesse texto que nós lemos, como nós podemos ver Jesus nesse texto?
como nós encontramos Jesus, e na verdade, queridos, nessa série de mensagens, alguns de vocês estavam pensando, mas o pastor está pregando uma série de mensagens no Antigo Testamento, que apontam, que apresenta Jesus, que revela Jesus, mas o texto principal ele não mencionou, que é exatamente esse texto, que é o texto mais explícito, vamos dizer assim, onde aparece aqui a primeira promessa da vinda de Jesus, onde o primeiro texto que já aparece apresentando Jesus, e começa no versículo, no início da nossa leitura, em que Deus ele repreende ali a serpente, no versículo 14, e no versículo 15 ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça. A serpente, você vai picar o calcanhar do homem, ou seja, você vai ser o tropeço, você vai ser uma enfermidade, vai ser um problema. O veneno do pecado é um problema para o homem, para o andar do homem. Mas aqui já vem uma promessa de Jesus: ele vai esmagar a tua cabeça. Veja como Deus olha então aqui para a mulher, não com desprezo, apesar do pecado, apesar dela ter sido a que deu início, vamos dizer, que deu a brecha para o pecado. Deus, ele traz uma promessa nesse texto, em que a mesma mulher que o diabo, que Satanás, ele tentou para o pecado, Deus disse: da mesma mulher, eu vou trazer alguém que vai esmagar a sua cabeça. Olha, veja bem, queridos, como a Bíblia nos revela esse princípio, que da fraqueza Deus traz força. Amém? Da queda Deus levanta, da humilhação Deus traz a honra. Apesar do pecado, Deus diz que da mesma mulher que o diabo usou como uma ferramenta para o pecado no mundo, Deus disse que ele também, do ventre da mulher, iria nascer alguém que iria esmagar a sua cabeça. E na cruz, no Novo Testamento nos diz que Jesus, ele colocou agora o diabo embaixo dos nossos pés. Amém? Tem gente que diz assim: pastor, mas o diabo está se levantando contra mim. Mas que bom, enquanto ele estiver lutando contra você, significa que você não é aliado dele. Enquanto o diabo estiver lutando contra você, significa que você não faz parte dele. O problema é quando ele parar de lutar. O problema é quando você já estiver concordando com ele. O problema é quando você já está do lado dele. Lembra aquela frase que diz assim, lembra aquela ilustração que aponta que alguém está em cima do muro? Alguém está em cima do muro e do lado tem a igreja e do outro lado do muro tem o diabo. O diabo está lá sentado numa pedra, comendo uma laranja, né? Ele não está nem aí para a pessoa que está em cima do muro. E a igreja está do outro lado dizendo: ô fulano, sai daí, vem para cá, desce do muro, vem para o nosso lado, vem. E a igreja faz toda uma campanha, faz vigília de oração e faz um monte, e chama: vem fulano, sai de cima do muro. E ele fica em cima do muro porque é confortável, né? Eu não estou nem do lado, nem do outro. E ele fica nessa. Até que um dia alguém ficou indignado e falou para o diabo: escuta, a igreja faz campanha, a igreja faz todo um auê, para que o fulano que está em cima do muro vá para o lado de lá, e você não faz nada, fica aí sentado, comendo tua laranja, nem dá bola. Aí diz então que o diabo responde: por quê? O muro é meu. O muro é meu. Então por que fazer campanha? O muro é meu. Foi eu que construí o muro. Então, queridos, voltando ao nosso texto, e aí a pessoa diz: o diabo se levanta. Se o diabo estivesse levantando para um filho de Deus, é que nem elevador. Quando o elevador levanta, você sobe. Se o diabo estivesse levantando, se você é um discípulo de Jesus, quando ele se levanta, você cresce. Porque para ele se levantar, ele estava embaixo dos seus pés, você vai ter que levantar junto. Amém? Então a Bíblia nos diz então que
nos traz uma promessa que da mesma mulher por onde entrou o pecado, Deus estaria então do seu ventre nascendo alguém que iria esmagar a sua cabeça. Queridos, pense nisso. Semana eu estava conversando com o pastor Maggioli falando sobre isso, que o diabo, quem já teve enxaqueca ou quem tem gente que tem enxaqueca de vez em quando e diz que é algo terrível, né? Mas o diabo tem a pior das enxaquecas, a pior das dores de cabeça. Ele tem dor de cabeça 24 horas e há mais de 6.000 anos ele tem dores de cabeça. Porque a partir desse texto, Deus diz assim para ele: olha, vai nascer alguém, da mesma mulher que você levou ao pecado, vai nascer um menino, vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça. Então cada menino que nascia, o diabo ficava: será que é esse? Nascia outro, será que é esse? Nascia outro, será que é esse? Com quem o rei Herodes aprendeu lá quando Jesus nasceu? Cada menino que nascia, será que é esse? Aprendeu com o diabo. O rei Herodes, que mandou matar todos os meninos em Belém, ele aprendeu com o diabo. Porque o rei Herodes tinha medo que tinha uma promessa que um menino iria assumir o reinado. Só que ele interpretou errado. Então, no Antigo Testamento, o diabo vivia com dor de cabeça porque ficava preocupado: puxa, será que é hoje que nasceu alguém que vai esmagar a minha cabeça? Aí veio Jesus, e lá no meio do ministério de Jesus, em Mateus capítulo 24, Jesus traz uma outra dor de cabeça para o diabo. Qual a dor de cabeça? Ele diz assim: porque a vinda do homem vai ser com grande estrondo, uma trombeta vai soar, um grande barulho vai acontecer, ao som da trombeta os céus vão se abrir, o Filho do Homem ele virá com grande poder e glória, e o diabo que enganou toda a humanidade será lançado no inferno. Hoje o diabo não pode ver um fogo de artifício, ele não pode ver um avião passando, um jato passando. Será que é Jesus? Porque ele acha que já é a última trombeta. Então, o diabo já vive o inferno antes de ir para o inferno. Mas, voltando ao texto, queridos, olhem para esse texto, a primeira promessa que aparece na Bíblia, que aponta para Jesus, é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que entrou o pecado no mundo, mas Deus estaria usando a mulher também como um canal da sua graça, que iria nascer o Salvador. Amém? Mas o texto não para aqui, no versículo 21 também aponta para Jesus. O versículo 21 diz que ali Deus precisou fazer o primeiro sacrifício para proteger o homem. O versículo 21 diz que Deus, ele então fez ali um sacrifício, matou um animal para fazer roupas para o homem, para aquecê-lo e para também proteger ali a sua vergonha. Na cruz, então, esse texto nos apresenta que Jesus é aquele que foi sacrificado, ele deu a sua vida para cobrir a minha vergonha, a sua vergonha, por causa do pecado. Deus sacrificou o seu único filho para cobrir as nossas vergonhas. Então diga para o seu irmão: não seja mais sem vergonha. Jesus então, Deus ele fez o primeiro sacrifício. Deus fez o primeiro sacrifício para tapar a vergonha do pecado no homem. Mais uma vez esse texto apontando para Jesus, que futuramente na cruz, Deus estaria também sacrificando o seu único filho para tapar a vergonha do homem sem Deus. O sangue de Jesus na cruz é aquele que encobre tudo aquilo que nos envergonhava antes, que fazia nós andarmos de cabeça baixa, se escondendo. Então lembre-se disso. Quem já observou uma reportagem na televisão, quando aparece a polícia pegando alguém que é culpado? Como é que essa pessoa se apresenta? Cabeça baixa, né? Não olha para a câmera, está com vergonha.
A Bíblia também nos diz que nós andávamos assim, de cabeça baixa, em vergonha, mas Deus, Ele sacrificou o seu único filho para que a nossa vergonha fosse completamente coberta. Eu quero trazer para vocês, hoje, em especial o Dia das Mães, 10 exemplos de mulheres no Antigo Testamento. Então, a nossa mensagem que vai até a meia-noite, 10 exemplos de mulheres no Antigo Testamento que tinham uma certa ligação com Jesus, que apontavam para Jesus. O primeiro delas, que nós já vimos aqui, é Eva, que aponta para Jesus, que Jesus, da descendência, né, ali, a partir de Eva, nasceria alguém que iria esmagar a cabeça de Satanás. Depois nós vimos em Gênesis, do capítulo 17 ao 21, exemplo de Sara, a mulher da promessa. Sara, ela era estéril, e milagrosamente nasceu o filho da promessa, Isaque. Jesus, como a semelhança no livro de Gênesis, ele é o filho da promessa. Amém? Jesus é o filho da promessa. O terceiro exemplo é Rebeca, a noiva escolhida. Rebeca foi a noiva escolhida para o filho. A noiva que foi escolhida para o filho. Rebeca deixa a sua terra para unir-se a Isaque. O servo enviado busca lembrar o Espírito Santo. E Jesus é o noivo prometido da noiva, que é a sua igreja. Depois nós vimos um exemplo de Raquel, a pastora amada. Raquel era pastora de ovelhas. Seu sofrimento e choro pelos filhos aparece novamente em Jeremias e também em Mateus 2. Aponta para Jesus em João capítulo 10, que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Depois nós vimos o exemplo de Tamar. Tamar, apesar do pecado, em Gênesis 38, sua história é marcada por dor, injustiça, e mesmo assim, Tamar entra na genealogia de Jesus. Jesus traz redenção para os rejeitados e restaura histórias dos quebrados. Tamar se tornou prostituta, mas Jesus resgatou a sua história. Ela foi completamente esquecida e humilhada pelo seu sogro. E a graça, apesar do pecado, ela faz algo ali repugnante para fazer justiça, mas ela entra na genealogia de Jesus, que a graça de Deus se manifesta em meio ao pecado. Jesus, então, ele traz redenção aos rejeitados e restaura a história dos que foram quebrados. Essa mulher ia ser apedrejada, até que veio toda a revelação do mau caráter do sogro, filho de Jacó. Depois nós vemos Raabe, que nós já ministramos aqui, salva pela sua fé, em Josué capítulo 2. Ela era gentia, era uma prostituta, mas creu no Deus de Israel. O cordão vermelho em sua janela lembra o sangue de Jesus, o sangue da redenção. Jesus salva pela fé e inclui os improváveis. Depois nós vimos a história linda de Ruth. O sétimo exemplo, a redimida pelo resgatador. A história de Ruth, de Noemi. Ruth era moabita estrangeira. Boaz atua como resgatador, comprando a herança e tomando Ruth por esposa. Jesus é o nosso redentor, que ele nos recebe em sua família. O exemplo de Ruth é aquele exemplo de alguém que é estrangeiro, e alguém que não tem nenhuma condição de fazer parte da família de Deus, mas Jesus, pelo seu sangue, ele nos resgatou, e agora passamos a fazer parte da família de Deus. Olhamos para a mulher, exemplo de Ana,
O oitavo exemplo, a mulher da oração, 1 Samuel 1 e 2. Jesus é o rei exaltado e anunciado profeticamente. Ana, ela era estéril e ela clamou a Deus e Deus lhe deu Samuel, um profeta que apontaria para o reino de Deus. Depois nós olhamos para Esther, conhecida como uma intercessora. Esther capítulo 4 e 5. Esther arriscou sua vida para salvar o seu povo, entrando na presença do rei em favor dos condenados. Jesus é o mediador e salvador do seu povo. Esther, interessante que no livro de Esther, todo o livro de Esther não aparece a palavra Deus. Todo o livro de Esther não aparece a palavra Deus, mas aparece Esther jejuando e orando e levando o povo a jejuar e orar, mas não, a palavra Deus não é mencionado. Mas o livro de Esther está estreitamente ligado com a redenção, porque se o povo judeu é eliminado, Jesus não nasceria e todo o projeto de redenção da humanidade estaria comprometido. Por isso o diabo não se levantou por acaso. Muitas vezes o diabo se levanta através de um líder em uma nação ou em determinado lugar para que o projeto da redenção de Deus não alcance pessoas. E Esther, então, ela entra como uma intercessora, ela entra na presença do rei, depois de dias de jejum e oração, para dizer que o seu povo estaria sendo eliminado por causa da arrogância de um certo homem. E ela, então, ela é essa intercessora, apontando para o papel de Jesus, aquele que foi mediador entre Deus e os homens, Jesus, para que o povo pudesse ser salvo, o povo que estava condenado. A Sulamita, que aparece na figura da comunhão com Cristo, aparece no livro do Cântico dos Cânticos, que é apresentada no livro Cântico dos Cânticos como a noiva, que aponta para a igreja. A noiva apresenta o relacionamento entre Cristo e a igreja. A Sulamita, que aparece ali nas poesias de Salomão, ela aponta Jesus como o noivo que ama a sua igreja. Temos outro exemplo lá em Reis, no livro de Reis, sobre a Sulamita, ao qual o profeta Eliseu, ele orou pela ressurreição do seu filho, mas o ponto central é no livro Cântico dos Cânticos. A noiva representa um relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Jesus é o noivo, ele ama a sua igreja. Então, queridos, quantos exemplos de mulheres no Antigo Testamento, estreitamente relacionada com Jesus, e muitas delas entraram para a raiz da árvore genealógica de Jesus. Amém? Então, quando eu olho esses exemplos de mulheres no Antigo Testamento, vinculadas à vinda de Cristo, eu vejo o carinho e a honra que Deus dá para as mulheres, onde nós vemos muitas vezes, a maioria das vezes hoje sendo humilhadas e tratadas com desonra, mas Deus é o resgatador. Amém? Não diferente disso no ministério de Jesus também. Jesus, ele tratou as mulheres de uma forma diferenciada. Ele incluiu mulheres no seu ministério. Lucas capítulo 8 mostra que várias mulheres da sociedade serviu no ministério com Jesus. Eu escolhi então mulheres do Antigo Testamento que apontam para Jesus, especialmente nesta série, considerando que hoje é o dia das mães. Amém? E hoje é dia então de recordarmos, é dia de celebrarmos, é dia de gratidão ao Senhor pela vida dessas mulheres no Antigo Testamento, que assim como deu oportunidade para o pecado, mas elas se tornaram oportunas para que Deus manifestasse a sua glória, a sua graça. Vamos ficar em pé, queridos? Queremos orar nessa noite.
por cada uma das mulheres que estão aqui, por cada uma das mães, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus seja a maior alegria da sua vida, e que nessa noite nós, olhando para cada uma de vocês, possam refletir a presença de Jesus. A sua vida venha sempre apontar para Jesus, a sua casa, junto à sua família, seus filhos, seus netos, assim como essas mulheres no Antigo Testamento, muitas vezes sem ter esse conhecimento, sem ter essa lucidez, mas o relacionamento delas com Deus estavam apontando as futuras gerações para Jesus. Que a sua vida também, o seu relacionamento com Deus, venha influenciar aqueles que estão à sua volta também a conhecerem o amor de Jesus. E possam também, como no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, serem honradas na família de Deus, serem honradas nesse relacionamento com Jesus. Jesus é aquele que restaura então toda a dignidade, remove toda a vergonha. Jesus é aquele que inclui na família de Deus. Aleluias. Vamos colocar uma canção e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Pai, nós te agradecemos por tantos exemplos lindos que nós ouvimos no Antigo Testamento, de mulheres que, apesar das dores, dos fracassos, das fraquezas, das rejeições, diante dos impossíveis, diante de humilhações, diante até mesmo de situações do pecado, mulheres estrangeiras, mulheres que não tinham nenhuma chance de serem vitoriosas, de ter uma mudança na sua vida e na realidade da sua história. A tua palavra nos apresenta dentro do livro de Gênesis que Deus se manifestou ao mundo, e muitas vezes as mulheres como canal da sua graça. E Deus, nessa noite nós oramos para que cada uma das mulheres que estão aqui, aquelas que estão nos acompanhando também nessa transmissão, Jesus, a tua presença seja manifesta na vida dela de uma forma sobrenatural, Pai, enchendo o seu coração e a tua vida e as suas vidas com o teu amor, com o teu poder, Pai, rompendo com toda a solidão, com toda a humilhação, com toda a rejeição, Pai. Em nome de Jesus, orando para que mulheres tenham aqui não apenas suas vidas, mas também a sua casa, a sua família transformada. E é interessante, Deus, quando nós olhamos para o exemplo que Eva, quando o Senhor fez ali uma promessa de que ela estaria religando novamente, através da sua descendência, o homem é um relacionamento com Deus. E como nós percebemos, como as mulheres são mais sensíveis à voz do Senhor, Pai, são muito mais amorosas, são muito mais meigas, muito mais quebrantadas, Deus, a voz de Jesus, e que suas vidas sejam, Pai, em nome de Jesus, amolecidas, vamos dizer assim, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, sejam quebrantadas. Deus, se tem alguém que esteja, ó Pai, vivendo um momento de lágrimas, de dores, de rejeição, de dúvida, achando que a vida não tem mais jeito. O cântico que nós cantamos ali antes diz que no mundo nós não encontramos paz, no mundo nós não encontramos aquilo que
o vazio da nossa alma precisa para preencher, mas nos mostra, aponta para Jesus, que Ele levanta das cinzas, Ele leva água até o meio dos vales. A tua palavra diz, inclusive, em Isaías 65:8, diz que Deus faça com que aquele que é solitário habite em família, Pai. Faz da estéril mãe de muitos filhos, Pai. E Deus, nessa noite nós colocamos diante de Ti cada uma das mães que estão aqui, cada uma das mulheres. Em nome de Jesus, sejam revestidas do Senhor e da força do Teu poder, da Tua bondade, Pai. E Deus, obrigado por Jesus do Antigo Testamento, que nos trouxe de volta, através do útero materno, ao relacionamento com o Senhor. E que se tem alguém aqui essa noite que esteja desligado do Senhor, afastado de Ti, alguém que ainda não tem um relacionamento real e profundo com o Senhor nessa noite, venha render o seu coração e reconhecer que Jesus é tudo que a sua vida precisa, Pai. Queremos Te adorar nessa noite e orar pelas mulheres da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Nessa noite, repreender todo espírito de violência contra as mulheres, todo espírito de feminicídio, Pai. Oh Deus, que os homens, Pai, a começar pela Tua igreja, sejam protetores, provedores, Pai. Em nome de Jesus, assim como Jesus se tornou o cabeça da Sua igreja, assim também, Pai, em nome de Jesus, mulheres sejam completamente alcançadas por Tua graça. Santo és Tu, e Te adoramos e consagramos a vida de cada uma delas em Tua presença. Bendito és Tu, bendito és o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? A gente vai ter, depois no momento ali, um tempo junto de comunhão, de confraternização. Mas a gente quer chamar as mães que estão aqui para vir aqui à frente. Eu queria fazer uma foto com vocês, como igreja, te abençoar também em nome de Jesus. Venham rapidamente. Nós vamos ter em seguida a celebração da ceia. Pedir para o irmão Val então se organizar. Já ligar a luz às 4. Amém. Olha que lindo esse jardim de mulheres aqui, né? Oi? Sim, claro, para ela sentar. Exato. A nossa matriarca aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Aguarde um minutinho que o irmão Val ele vai fazer uma foto. E eu vou convidar o irmão Val que está lá na recepção para vir aqui orar e abençoar cada uma das mães. Assim como ele, eu também já não tenho a minha mãe, mas fica a recordação. Olha aqui para frente. Regina, olha aqui para frente. Aí, sorria. Hoje vocês não lavam a louça. Deixa a louça, ficou para amanhã. Viu, tia? Nós estávamos falando lá em casa para minha esposa. Hoje você. Ah, faltou a minha esposa, né? Parei para chamar ela. Vou chamar a Lu.
aguarda aí. Nós falamos lá em casa hoje para minha esposa, hoje você não lava a louça, deixa para amanhã. Bem, olha ali a Valentina, ela tem um balão para cada uma das mães. Vamos ali para a foto ali das mães. Nós queremos orar com vocês. Bem, Lu. Vamos orar, gente, por irmão Paulo. Os homens estão aqui, estendem suas mãos, está orando. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Paizinho querido, nós te damos graças, ó Pai, por essa reunião que tivemos na noite de hoje, ó Pai. Te agradecemos por cada mãe, ó Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa também aquelas mães que porventura não puderam estar aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa, meu Deus, desde a mãe mais velha até a mãe mais nova, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas. E glórias a Deus. Podemos sentar. Quero convidar a irmã Maristela e a irmã Heloísa. Amém, igreja. Nós vamos continuar a celebração dessa noite. Agora convidando a igreja para a mesa do Senhor, para a celebração da ceia. E eu convido para esse momento a leitura do texto, Mateus capítulo 26. O versículo 26, a Bíblia diz que Jesus, ele tomando o pão, enquanto comia, Jesus, ele pegou um pão e abençoando, partiu e deu a seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante eu não vou mais beber do fruto desta videira, até aquele dia em que eu hei de beber com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém, queridos? Esse texto nos mostra que Jesus, ele fala de um corpo, do seu corpo, e ele apresenta a igreja como fazendo parte do seu corpo. E ele diz que o pão e o vinho representam o corpo, que o corpo dele que foi destruído ali na cruz. Costumo dizer que o corpo de Jesus foi destruído ali na cruz para que eu e você hoje pudéssemos estar inteiros e completos. Amém? Alguém diz que cada gota do sangue de Jesus ali na cruz se transformou, tocou em nós e nos deu nova vida. Cada gota de Jesus ali na cruz foi inserida em nós e nos deu uma nova vida, nos transformou
completamente. A Bíblia diz que enquanto eles comiam, como a Bíblia fala sobre mesa, como a Bíblia fala sobre família, como a Bíblia fala sobre presença, mas o texto nos diz que enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão, porque comida, mesa e pão e família tem a ver com intimidade, tem a ver com unidade, mas tem a ver também com gratidão. Em todos os momentos na Bíblia você vai perceber que cada vez que Jesus ia celebrar uma refeição com seus discípulos, antes ele dava graças. E eu costumo perguntar se na sua casa você ainda tem essa cultura, o hábito de agradecer a Deus antes das refeições, do café, do almoço, da janta, em cada momento, agradecer, porque é Ele que proveu aquele pão. Convida Ele para fazer parte da mesa. Alguém aqui já fez alguma vez? Eu já fiz uma vez, de preparar a mesa e deixar um prato, uma mesa, esse lugar é de Jesus. Então sempre convidar Jesus para fazer parte da sua mesa, convidar Jesus para fazer parte daquela refeição. Então, não perca esse hábito, não perca esse momento de agradecer o Papai do Céu pelo alimento. E a Bíblia diz que Jesus não precisava ser batizado e ele foi batizado para dar o exemplo. Jesus não precisava orar e ele orava para dar o exemplo. Jesus não precisava ler a Bíblia diz que ele ia nos sábados na sinagoga, lia a Bíblia para dar o exemplo. Jesus não precisava ir no templo, que nós chamamos hoje de igreja. Jesus não precisava ir no culto, mas ele ia para dar o exemplo. Jesus não precisava agradecer, porque ele mesmo é Deus, mas ele fazia para dar exemplo. Amém? Então não perca o hábito de agradecer cada vez que você parte o pão em casa. Assim como nós temos também uma família biológica, que é a nossa família, e no texto que nós lemos hoje, falando das mulheres, Jesus como uma noiva, o noivo e a igreja como uma noiva, também existe a família de Deus. E essa celebração da ceia é a celebração da mesa dos filhos de Deus, do reino de Deus, daqueles que já fazem parte da família de Deus. Eu quero te convidar, você que já entende que Jesus morreu na cruz pela tua vida, você que já entende Jesus como teu único Senhor e Salvador, você que compreende que é pecador diante de Deus, que Jesus morreu na cruz por você, você que entende que assim como existe a família biológica, existe também a família de Deus, o povo que vai morar no céu. Amém. Quero te convidar também a, durante esse momento, quero te convidar, você que já entende que é pecador diante de Deus, que Jesus morreu pela sua vida, você que verdadeiramente já entregou sua vida para Jesus, queremos te convidar a vir a essa mesa, né? Porque a mesa, a celebração da ceia, é uma oportunidade de convidar pessoas a vir para a mesa. Amém? A celebração da ceia não é um momento que separa, muitas pessoas acham que é para alguns que são melhores, os que não são melhores não participam, não. A celebração da ceia é sempre um convite de testemunho para convidar mais pessoas a vir à mesa e à família de Deus. Amém? Durante esse cântico, o irmão vai colocar, nós queremos orar e convidar a igreja, convidar você a vir à frente, participar desta ceia do corpo de Jesus, da família de Deus, a mesa dos filhos de Deus. E quando ele coloca a música, olha que Jesus fala que existe uma mesa que são dos filhos de Deus. Eu estava lendo ontem esse texto. Jesus estava indo com os discípulos, uma mulher chega desesperada até Jesus, pedindo que Jesus socorresse a sua filha que estava terrivelmente doente, endemoniada. E os discípulos diziam, manda ela embora, ela está perturbando. E essa mulher se ajoelha diante de Jesus e ela adora a Jesus. Ela se prostra diante de Jesus.
E Jesus diz: eu não posso tirar da mesa dos filhos de Deus para dar para alguém que não pertence à mesa dos filhos de Deus. Mas ela diz: Senhor, nessa mesa dos filhos de Deus, se cair uma migalha já é suficiente para fazer diferença na minha vida. Às vezes aquilo que você rejeita, o mundo só precisa de uma migalha, só precisa de um pouquinho. Aquilo que muitas vezes você não é grato, muitas vezes aquilo que você não dá valor, o mundo lá fora está desesperado. O mundo lá fora está desesperado por aquilo que você tem um banquete. E Jesus naquele dia viu a fé profunda daquela mulher e repartiu com ela do pão que tinha disponível na mesa dos filhos de Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar? Feche seus olhos e enquanto essa canção você está ouvindo, ore ao Senhor nesse momento, pede para Ele sondar o seu coração e a sua vida. O apóstolo Paulo diz: cada um examine o seu coração. O salmista diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 51 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Pede para o Espírito Santo estar sondando o seu coração. Se há algum caminho mau na sua vida, se há algo que o Espírito Santo tem revelado, tem mostrado, que você precisa abandonar, que não deve fazer parte da sua vida, porque existem coisas que não podem mais fazer parte do Filho de Deus. A mentira, o engano, a murmuração, enfim, tantas outras coisas. Vê o Espírito Santo sondando o seu coração e aquilo que não combina com Jesus, aquele caminho mau, aquilo que não combina com o Senhor. Confesse agora, peça perdão, renuncia, faça um propósito: eu estou renunciando, Pai, isso, aquilo, aquele outro. Essa noite é noite de renúncia, é tirar o fermento velho para experimentar o novo de Deus. Jesus é o novo de Deus. Aleluia. Enquanto você ora, vai falando com o Senhor, aquilo que o Espírito Santo está trazendo à sua mente. Vai confessando, vai declarando, em nome de Jesus. Vai dizendo: Senhor, isso eu não quero mais que faça parte da minha vida. Alguém aqui nessa noite precisa perdoar alguém aqui nessa noite guardando mágoas, ressentimento. Não deixe que o inimigo te oprima. Não há ofensa nesse mundo que não possa ser perdoado, porque você recebeu o maior de todo o perdão que o mundo já recebeu e o mundo já viu. Você foi perdoado e amado em Jesus. Se você foi perdoado e amado em Jesus, então não há pessoas que você não possa amar, não há ofensa que não possa perdoar. Então leve nesse momento aos pés da cruz de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: cada um examine o seu coração, e aí sim participe da ceia. Senhor, nessa noite nós estamos aqui como igreja, como parte do corpo de Cristo, para celebrar aqui um memorial, um mandamento deixado por Jesus, para relembrar o seu sacrifício na cruz, o seu perdão, e anunciar que o texto diz que em breve Jesus vai voltar e nós estaremos em uma mesa gigante com todo o povo de Deus, com toda a família de Deus, celebrando na casa do Pai. Obrigado, Deus. A celebração da ceia é alegria, é gratidão, porque nós fomos alcançados por Tua graça, Pai. Nós Te adoramos, Te agradecemos e como igreja nos rendemos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Com pedido de perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nesse canto quero te convidar a vir.